Voltamos a apresentar o Conexão Unicinos pela TV e também pela FM 103.3. Irregularidades no trânsito. Dados do Detran revelam que no Rio Grande do Sul, mais de 15 mil motoristas autuados por infrações gravíssimas ou por exceder o limite de 20 pontos em 12 meses não entregaram a Carteira Nacional de Habilitação às autoridades. E as estatísticas mostram que mesmo a suspensão e a cassação do direito de dirigir não deixam os maus motoristas longe das ruas. E para conversarmos mais sobre as consequências do comportamento ruim dos condutores, recebemos aqui no estúdio o inspetor Rodrigo Zanini, que é chefe substituto do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal, e também com a gente César Carnal, psicólogo com formação em trânsito. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem? Tudo bem. Bom, para a gente começar essa conversa, inspetor, eu gostaria de saber então as consequências dessas irregularidades no trânsito, não é? Essas consequências, elas são provenientes justamente de os condutores envolvidos em alguma infração que tivesse que devolver a sua habilitação para fazer o curso de reciclagem e acabam não devolvendo. Então, o que acontece? Muitas vezes ele se envolveu numa infração gravíssima, né? Como, por exemplo, o excesso de velocidade acima de 50% do limite. Ou embriaguez também. E também a embriaguez, são os dois casos mais comuns. E então essas pessoas, elas têm que... Há todo um processo e elas acabam não devolvendo. E em não devolvendo, elas estão nas ruas. E nós todos estamos sujeitos a mais uma vez, esse infrator vir a cometer outra infração e daqui a pouco, inclusive, a mesma infração de ultrapassar em local proibido, ocasionando mais uma vez a suspensão do direito de dirigir ou até dirigindo embriagado, né? E aumentar até o número de acidentes, não é mesmo? Sem dúvida. César, você acha que parte dos acidentes são provocados justamente em razão do mau comportamento dos motoristas? Quase 90% dos acidentes dizem diretamente a questão do comportamento das pessoas, né? 10% tem uma questão das vias ou de uma falha mecânica. É que o trânsito, ele é um espaço onde as pessoas vão exercer a sua cidadania. Então, a questão do trânsito parte da premissa de uma questão educacional. A gente poder avaliar esses condutores ou poder encaminhar eles para uma questão de reciclagem, isso a gente está falando em qualidade de vida e uma questão de saúde. Mas, normalmente, as pessoas que cometem alguma infração, normalmente elas têm uma explicação que ou é a culpa do tempo ou porque as pessoas estão querendo ganhar dinheiro com isso e, na verdade, é uma preocupação com a vida. A gente poder ajudar essas pessoas a não se envolver em situação de risco, esse é o objetivo principal do trânsito e isso tem um impacto diretamente na vida das pessoas. Às vezes as pessoas colocam a culpa até nos outros motoristas, não é? Sempre são os outros, nunca é a gente. Exatamente. É sempre os outros que estão falando no celular, é sempre os outros que estão com pressa, é sempre os outros que estão atrapalhando. Dificilmente as pessoas dizem, olha, eu realmente estou falando no celular, eu sei que isso coloca em risco. Há uma tendência do ser humano sempre colocar a culpa nos outros e nunca conseguir enxergar a sua participação ativa nesse processo. E, inspetor, durante as fiscalizações, né, nas rodovias federais, o que vocês notam? Como é o registro de multas gravíssimas em relação a outras infrações? As infrações gravíssimas, elas são normalmente ocasionadas justamente, como o próprio termo diz, elas são gravíssimas e são gravíssimas mesmo. Por quê? Porque elas podem vir a causar um dano maior, que é a perda da vida. Certo. Qual seria um exemplo, então, de uma infração gravíssima? A própria, que a gente falou, as ultrapassagens, que é o maior número de casos, propriamente dito, de infrações gravíssimas, são as ultrapassagens. E também a embriaguez ao volante, né? Que, infelizmente, ela ceifa a vida mesmo. E vocês têm notado assim, um aumento nessas infrações gravíssimas ao longo dos anos? Tem por consequência natural do aumento do número de veículos, né? Sim. E bem como colocou o colega, essa questão do tempo que as pessoas têm, eu não tive tempo, eu não pude. Então a gente acha,
gente, eu digo num modo geral, né? A população acha que tu não ter tempo é a desculpa para tu não fazer as coisas que tu tem que fazer. O trânsito é uma coisa muito séria. E a gente não tem a dimensão exata do que realmente é o trânsito e o que ele pode ocasionar, mesmo que não se perca a vida, mas que se fique com uma lesão séria que pode ocorrer, né, numa batida de frente, uma batida frontal entre dois veículos, principalmente se as pessoas estiverem sem cinto de segurança, porque normalmente elas usam no banco dianteiro, mas no traseiro o pessoal costuma não usar, né? Eu falo a gente como um modo geral da população, né? Sim. Então, pode vir essa pessoa que está atrás, numa ultrapassagem indevida, ser projetada para frente e a pessoa, o condutor e o passageiro dos bancos dianteiros que estão com o cinto de segurança, acaba que não tem a eficácia que ele teria se todos estivessem com o cinto de segurança. Certo. Bom, César, e hoje as pessoas passam muito tempo no trânsito, até mesmo trabalham no trânsito muitas vezes. Que postura, então, elas poderiam adotar para que esse espaço, né, não acabe se tornando um tormento, já que faz parte da rotina das pessoas? Realmente, às vezes é uma das maiores reclamações das pessoas, né? Eu até costumo dizer, eu pego muito a BR-116, então eu preciso ter calma, né? Ter paciência. Então, eu costumo falar, já estou me acostumando com isso. É o velho jargão, é uma questão de educação. São pequenas mudanças que a pessoa pode ter durante o dia que pode contribuir para ter um trânsito mais seguro, né? Por que a preocupação de dirigir alcoolizado? Por que isso tem um impacto tão grande e aparece tanto nos acidentes? Porque o dirigir ele é um ato perceptivo. Qualquer coisa que eu utilize, às vezes até pode ser um medicamento, que altere a minha percepção, eu estou colocando em risco a questão da saúde das pessoas. Ninguém sai de carro ou que vai beber alguma coisa, ninguém sai com a ideia de que vai se envolver num acidente. O problema é que muitas vezes, na questão do álcool, a pessoa tem a sua percepção alterada e muitas vezes não consegue avaliar de forma preventiva um acidente. Então, por exemplo, eu acho que a questão do álcool é um assunto muito sério, a questão do excesso de velocidade é um assunto muito sério, a questão do uso do celular, todo mundo quase fala no celular durante o trânsito, né? As pessoas têm a sua percepção alterada, as pessoas não conseguem prestar atenção na conversa e no trânsito. E a gente está falando de alguém que está dirigindo um veículo que pesa no mínimo 1 tonelada. Sim. Então, 1 tonelada bater numa pessoa a 40 km por hora, isso é muito forte. Até mesmo a questão da organização, eu acho que pode contribuir para o dia a dia das pessoas, né? Porque como o inspetor comentou, muitas vezes as pessoas estão atrasadas e então acham que isso é motivo para correr nas estradas, né? Daqui a pouco, se organizasse, se saísse mais cedo, poderia fazer as coisas com mais calma, mas poderia ser uma solução, né? E o trânsito a gente não está falando só do condutor e do veículo, né? O trânsito também tem a questão do pedestre, porque também existe a falta de educação e uma falta de informação do pedestre. A questão dos motociclistas, a questão das ciclovias, tudo isso contribui para o trânsito, né? Porque muitas vezes as pessoas se envolvem num acidente, às vezes pode ser a responsabilidade do pedestre de atravessar, porque às vezes o pedestre também acha que o motorista pode parar em qualquer momento, e às vezes é uma questão física, o carro não vai parar em qualquer momento. Cruzar a própria BR-116, que é uma coisa muito comum, né, que os pedestres costumam fazer. Cruzam correndo ali, colocando a vida em risco, né? Bom, a gente gostaria de saber também, na opinião de vocês, o bom comportamento no trânsito é uma questão de cultura? O que vocês pensam sobre isso? Porque a gente até costuma comentar, né? Algumas cidades da Serra, a gente vai e nota, né? Realmente, os motoristas estão parando na faixa de pedestre, né? Então, é uma questão de cultura? Olha, é difícil afirmar 100%, mas a gente chega muito próximo, né? Que é uma questão cultural, sim. Cultural e educacional. Como bem todos colocamos aqui, a educação ela é fundamental. Porque pela educação a gente entende da seriedade que é o trânsito. A grande questão, para mim, fundamental é entender a seriedade. Porque, como bem a gente falou antes, da questão do tempo, né, que a gente não tem, a gente está sempre correndo. Inclusive os pedestres ocorrem os atropelamentos justamente por essa questão. Eu vou
pegar um atalho aqui pela rodovia, tem a passarela a 50 metros. Mas não, eu vou atalhar aqui, né? É mais rápido. Mais rápido, e daqui a pouco aquele mais rápido acaba custando a vida desse pedestre e das pessoas, porque às vezes o condutor ele vem na sua velocidade compatível com a via, no entanto, o pedestre, porque as coisas acontecem assim, ó, de repente. Em segundos. Em segundos. O pedestre surgiu na frente. E aí não tem muitas vezes como evitar, né? Nós estávamos até comentando antes de iniciar o Conexão que em Carlos Barbosa, por exemplo, não há sinaleiras, não é mesmo, César? E dá certo? Funciona. Lá está funcionando. Existe um respeito muito grande, mas claro que isso não deve ter surgido de um ano para outro. Isso é tudo uma questão de cultura, né? Porque a gente poder, as propagandas, por exemplo, do uso de cinto de segurança, isso foi feito muito voltado para o público que dirigia. E teve e atingiu muito pouco. Quando começou essa questão do uso de cinto, foi direcionado para as crianças e os filhos começaram a cobrar dos pais, hoje usar cinto de segurança é muito mais forte, a gente vê muito mais do que alguns anos atrás. Né? Embora as pessoas, mas eu conheço alguém que usava cinto e teve problema porque usa cinto. Eventualmente o cinto pode dar problema, mas ele muito mais salva vidas do que ele tira vidas. Né? Então isso de poder trabalhar com as crianças, de poder trabalhar com a cultura e de poder ter uma campanha não só em feriados, que nem a gente estava conversando, né? Parece que preocupação com o trânsito é só em carnaval, não é carnaval, é durante todo o dia. A conscientização o ano todo. Mas agora a gente faz uma pausa para um rápido intervalo, mas o trânsito continua sendo o nosso assunto no próximo bloco. Vamos falar sobre a fiscalização nas rodovias federais nesta época do ano e você vai conhecer um curso de extensão oferecido pela Unicinos que qualifica psicólogos para trabalharem com o trânsito. Não perca, nós já voltamos.